Gente, bom dia. Eu sou a professora Esther, professora de artes visuais, e a gente vai dar continuidade ao nosso tucano, que são os animais, a trilogia da Mata Atlântica. Então a gente vai dar continuidade para o tucano. Então assim, aula passada a gente fez o fundo, até com as dicas que vocês tinham que contornar primeiro o desenho, já com a cor do fundo, para facilitar na hora de preencher os espaços, que nem um quebra-cabeça. E aí a gente fez a partezinha branca, o peitinho meio degradê, e aí ele tem, ó, ele ainda tem um azulzinho, a gente vai colocar todas as cores claras. A última cor a ser feita vai ser a cor do tucano, que é esse azul bem escuro, tipo o azul da Prússia, com alguns detalhes em branco, para fazer essa parte de peninhas dele. E atrás a gente tem as orquídeas, os troncos a gente vai deixar fazer por último, as orquídeas também a gente vai fazer antes, tá bom? Então, continuando, sempre à mão, paleta com as cores, solvente com os pincéis e o importantíssimo, seu paninho, sempre para estar tirando o excesso de tinta do pincel ou limpando o pincel. Então, começo hidratando meu pincel, vou pegar o vermelhinho e vou fazer os detalhes dele em volta do olho. Pega um pincel fino, tá, gente? Quando vai fazer espaços pequenos, usa um pincel com ponta mais fina, tá bom? Que facilita o trabalho para vocês. Não vai usar pincel grosso. Ó, aí tô preenchendo todo o espaço em volta do olhinho de vermelho. Tá bem preenchidinho, muito bem. Aí, onde eu vou? Aqui ele até junta, tá vendo? É que a gente tem alguns detalhes em preto ainda para fazer nesse olhinho dele. Então, vou deixar um espacinho aqui, ó. Vou preencher bem direitinho. Temos vermelho o quê? Temos uma parte do peitinho, onde termina. Esse tucaninho é um tucaninho típico da nossa região de Mata Atlântica, tá? Vou fazer só um pouquinho, um pedacinho aqui no peitinho dele de vermelho. Eu vou mandar para vocês a foto, para vocês irem acompanhando, tá? Então, coloquei partezinha vermelha, sempre com pincel mais fino, que são espaços pequenos, coloquei. E ele ainda tem aqui perto do rabo, ele tem uma outra parte, eu vou fazer mais arredondadinha, sempre a gente vai pintando, acompanhando o formato, acompanhando o desenho, tá? Aqui embaixo das peninhas dele, ele também tem ali, ó, uma faixinha vermelha, que a gente tá colocando aqui. Todas as cores, antes da cor mais escura, a gente vai colocar aqui. Depois, o que a gente tem aqui? A gente tem um azul ali, ó, no bico, tem um detalhe em azul. A gente pega o azul celúreo, que é aquele azul tradicional, o azulzinho que faz parte das cores primárias, que tem vários tons de azul, né, gente? O celúreo é o que faz parte das cores primárias. Então, eu venho aqui, pinto essa partezinha de azul, né, que junta ali com o amarelinho. Fizemos todas as cores do tucano. O que eu vou passar agora? Eu vou passar para a orquídea. Eu coloquei uma, aqui tem duas, eu coloquei uma só para vocês, para facilitar. Como que eu posso fazer esse rosa? De duas maneiras. Se eu tiver o magenta, eu uso o magenta que fica um tom meio roseado, mais pro pink, mas eu vou usar o vermelho, porque todo mundo provavelmente não vai ter o magenta, então eu pego o vermelhinho, venho aqui, faço o rosa. O rosa nada mais é do que o branco com uma pitadinha de vermelho, então nós temos o rosa. Então aqui eu venho fazendo, ó, eu venho preenchendo todas as pétalas da minha orquídea de rosa, já vou cobrindo o tracinho, tem um tracinho que eu estou cobrindo, todas as pétalas rosas, ó, estou cobrindo. Venho aqui molhando. Venho aqui. Todas as minhas pétalas rosas, eu já tô preenchendo, tá vendo? Vocês perceberam que esse tronco de trás, ele tá um pouquinho, depois com a foto vocês vão entender. Ele tá um pouquinho mais embaçado, como se ele tivesse mais para trás, para dar uma sensação que ele tá mais atrás. E o tronco da frente tá com umas cores mais fortes, para dar a impressão que ele está mais na frente, tá? Então, continuo pintando, ó, pintei as minhas pétalas da minha orquídea. O que eu vou fazer? No cantinho da orquídea, ó, nesse cantinho,
eu vou só deixar o tom, o vermelho, um pouquinho mais forte. Eu vou dar umas pinceladinhas assim, bem sutis, com a tinta ainda molhada, pra gente fazer essa sombrinha aqui do começo da orquídea, tá vendo, ó? A gente dá umas pinceladinhas bem sutis, mistura, deixa o tom mais escuro no cantinho e deixa a pétala mais pra cima, mais na extremidade, sem vermelho, só aqui no cantinho, pra gente fazer essa sombra. Posso até utilizar o meu magenta aqui pra dar um pouquinho mais de sombra, joga um pouquinho, joga sempre de pouquinho, tira o excesso da tinta no paninho e vem só esfumaçando. Tá vendo? Só esfumacei. Eu usei o meu magenta aqui no cantinho, tá? O que a gente faz agora? Nas extremidades da orquídea, a gente vai jogar um pouquinho de branco para dar uma luminosidade aqui. Então aqui ela vai ficar com a sensação que ela está iluminada nas pontas, que a luz que tá batendo nela, ó. Vou só iluminando as pontas da minha orquídea, ó. Ilumino as pontas. Ela tem um miolinho, ele é amarelo e avermelhado, né? Então a gente limpa o pincel depois, limpou o pincel, pega o amarelinho, vem aqui no meio, ó, faz redondinho aqui assim, ó, preenche o espaço redondinho, desce um pouquinho pra sainha com esse amarelo, ó, bem suave, desce um pouquinho, e depois a gente já vai começar a preencher esse bulbo dela, esse miolo dela de vermelho. Então eu venho aqui, eu vou fazer a sainha dela, tá? Eu vou fazer a sainha dela, então a sainha dela avermelhada, ó, eu venho só trazendo, vai encontrando com o amarelinho, tá vendo, ó? Eu vou arrumar mais um pouquinho, ó. Eu vou pegar o amarelinho, vou dar aquela puxadinha, que as cores meio que se encontram nessa parte da sainha da nossa orquídea. E por baixo, bem aqui no final da sainha, eu venho com o magenta e venho só trazendo aqui, ó, um tom mais escuro para minha orquídea. Um tomzinho mais escuro aqui, ó. Tá vendo? Então, fizemos a nossa orquídea. As nossas folhas da orquídea, elas são em tons de verde. Tá vendo que esse verde não é aquele verde abacate que a gente usa? Então, eu vou pegar um pouquinho do branco, venho com o pincel limpinho, né? Pego um pouquinho do branco, coloco aqui do meu lado do meu verde Vercier, o verde permanente, acho que é o verde permanente. Ó, ainda tá um tom muito aberto, tá vendo? Esse tom tá muito vivo e esse tom tá mais opaco. Então, o que eu faço? Eu venho lá no meu sépia, pego um pouquinho do sépia e coloco aqui. O sépia, ele dá uma apagada nessa cor aberta. Tá vendo? Ele deu uma apagada na cor. Então, eu já posso começar a fazer, ó, as minhas folhas. As folhas da orquídea, elas são todas com ponta, maioria com pontas redondas. Então, a gente vai arredondando aqui, ó, as nossas pontas. Vou colocando aqui. Essas folhas ainda tem alguns detalhes que a gente vai fazer depois, tá? Então, eu vou colocando. Ó, venho aqui mais uma folha. Tem uma, duas, três, vou colocar mais uma aqui. Uma quarta. Tá? Usei o tom mais apagado, tá vendo? Eu tô usando um tomzinho bem apagado. O que a gente vai fazer, ó, eu tô dando até uma escurecidinha nesse verde pra ele ficar bem, tá vendo, ó? Jogando o verde com sépia. O que acontece aí? Eu vou primeiro pegar, o meu sépia, vou vir aqui, vou deixar um tom de verde bem escuro, que eu vou fazer a separação dessa planta, ó. Eu vou dividir essa folhinha ao meio com um tom mais escuro. Tá vendo, ó? Dividir ao meio com um tom mais escuro, dividir ao meio com um tom mais escuro, dividir ao meio com um tom mais escuro. Dividir, muito bem. Agora eu vou colocar um pouquinho de brilho nessas folhas. Eu vou colocar um branquinho de cada lado, ó. Limpei meu pincel, venho aqui e dou uma clareadinha na minha folha. Ó, uma pincelada aqui na minha folha. Tá vendo, ó? Só nas laterais, tá? Só nas laterais eu vou colocando o branquinho aqui.
tá bom? Outra coisa que a gente vai fazer aqui, ó, a gente já fez a orquídea que tá ali. Vamos fazer esse tronco de trás, o tronco de trás, que é um tom, um marrom, mas é um marrom meio acinzentado, tá? Então, eu tenho o meu sépia, que tá aqui, eu vou pegar o amarelo, vou trazer o amarelinho pro canto, vou pegar um pouquinho do sépia, colocar, e um pouquinho do meu vermelho, vou misturar pra gente dar esse tom de marrom, entenderam? Eu peguei o amarelo, fiz o alaranjado e coloquei um pouquinho do sépia. E como a gente quer um tom acinzentado pro tronco de trás, o que que eu vou fazer, ó? Eu vou deixar ele um pouquinho mais marrom, ó, pois mais sépia ele fica mais marrom, menos sépia ele fica mais ocre. Aí eu venho aqui, limpo o meu pincel, pego um pouquinho do branco, trago ele pra cá, e uma cor que raramente a gente usa, tanto que eu nem coloquei, eu coloquei aqui. Eu nem coloquei, que é o black, né? O black a gente coloca sempre afastado das cores. E aí eu vou fazer um tom acinzentado, eu vou pegar um pouquinho do meu preto, vou trazer aqui no meu branco e vou misturar com esse tom de marrom que eu tinha feito, para fazer uma árvore aqui com um tom mais acinzentado, tá vendo? Ó, a gente vai fazer uma árvore aqui com um tomzinho um pouquinho mais acinzentado, tá? Então, toda a minha árvore de trás, que tá lá atrás, ela vai ter esse tom de marrom um pouquinho acinzentado. A árvore da frente, ela vai ficar com um tom mais forte de marrom, e essa aqui com um tom acinzentado, um tom meio opaco e acinzentado. Os tons acinzentados, a gente mistura branco e preto na cor e vai colocando e vai tendo esse efeito de uma árvore com um tom mais acinzentado, tá bom? Então, uma arvorinha que está aqui, a gente coloca aqui. Tá? Então, essa é a minha árvore de trás. A minha árvore de trás aqui no desenho, gente, ó, eu vou até tirar para vocês verem um pouquinho. Ó, a árvore de trás, ela tá meio acinzentada, então o que que eu vou fazer? Eu vou pegar um pouquinho do branco e vou ainda dando uns detalhes nela, meio manchadinho de branco, tá? Os detalhes manchadinhos, manchinhas de branco. Em alguns lugares, aqui em cima também, a gente vai meio dando os detalhezinhos, algumas manchinhas em branco. E vamos fazer com o sépia purinho, nós vamos fazer assim, como se fosse algumas veinhas da nossa árvore, tá? Então, vem com o sépia, vem e vem fazendo algumas, ó, umas nuances na minha árvore de trás, imitando as veias da madeira, tá bom? Então, essa arvorinha, ela vai ficar aqui, atrás do tucano, com a nossa orquídea, tá? Então, a nossa árvore, tá? Gente, eu vou dar continuidade